Um zumbido ecoou no ouvido de Naruto. Era a coisa mais maligna, depois da papelada. Era o despertador. Gemendo de cansaço, Naruto ergueu o braço direito e o desferiu contra a criatura maligna. Naruto Uzumaki odiava, desprezava e abominava completamente despertadores. Um dia, ele realizaria uma grande fogueira de despertadores. Seria o maior dia da história de Konoha, que todos apreciariam. Bocejando, o laço listrado de preto jogou as cobertas para longe e sentou-se ereto na cama. Foi quando começou a sentir uma dor de cabeça chegando e olhou para sua katana, sabendo perfeitamente que ela enviava alguém que morreu para a vida após a morte. A alma recém-falecida era de um homem idoso, aparentemente morto de causas naturais aos 79 anos. Ele trabalhou duro para sustentar a família como carpinteiro até se aposentar e, embora tenha feito algumas coisas ruins na vida, automaticamente sentiu que estava no paraíso agora. Embora a espada fosse legal e totalmente incrível, ele estava um pouco irritado por ter que saber as informações sobre elas. Ele pensou em perguntar aos Shinigami sobre isso mais tarde. Aproximando os pés da cama, ele quase tropeçou. Afinal, como culpá-lo? Estava acostumado demais a ser baixo e, por 2 semanas, dormiu no chão. Dormir em uma cama era uma experiência totalmente nova para ele, com sua nova altura. Levaria algum tempo para se acostumar, mas, como em todas as situações que enfrentava, ele superaria. Após recuperar o equilíbrio, ele se levantou e olhou ao redor. Foi lá que ele pousou os olhos nas figuras adormecidas de Ichigo e Ben-Imi, encolhidas aos pés de sua cama. Ele deu um sorriso sincero ao ver os 2 irmãos dormindo pacificamente, mas Ichigo parecia pronto para acordar a qualquer segundo. Culpe um H de Bleach que ele leu durante seus dias de academia, mas foi por isso que ele deu seu nome a Ichigo. Ele protegia sua irmãzinha mesmo quando sabia que não poderia vencer. Quanto a Ben-Imi, bem, ela era uma princesa carmesim para ele, mesmo que seu pelo não demonstrasse isso. Depois de encarar por mais 1 minuto, Naruto entrou em seu banheiro minúsculo e infernal e entrou no chuveiro. Realizou as várias ações que se fazem no chuveiro, sem se importar com a água gelada, já que o maldito senhorio mantinha a água fria. Com o passar dos anos, ele achou isso relaxante e o fortaleceu. Essa era provavelmente a única coisa de que gostava em seu apartamento. Saindo do chuveiro, ele se secou rapidamente e se posicionou em frente à pia para escovar os dentes. Agora totalmente acordado graças ao banho, ele encarou seu reflexo. Não era bonito, embora achasse que parecia um cara durão, grisalho e selvagem, sentia falta do seu rosto antigo. Sinceramente, desejava que não chegasse a esse ponto, mas sacrifícios tinham que ser feitos para manter sua farsa. Na noite passada, ele escreveu seu relatório sobre sua experiência no País da Pedra, e no relatório constava que ele foi submetido a exercícios físicos brutais, torturado para suportar a dor e injetado com algo que, inadvertidamente, prejudicou seu processo de cura. O que, claro, fez com que Kyuubi injetasse seu chakra nele para garantir que ele não morresse. Ele se certificou de torná-lo o mais vívido possível para manter sua atuação. Ou, nas palavras de Shinigami, ele simplesmente colocou a maior besteira no papel. Ignorando a cena, ele escovou os dentes e foi se vestir. Quando abriu o armário 1 segundo depois, deu uma pancada na cabeça, estupidamente. Laranja acolheu sua visão. Ele amava a cor laranja, de verdade. Mas essas cores não seriam mais suficientes para sua carreira. Essas têm que ir embora. Naruto murmurou para si mesmo, rapidamente recolhendo as monstruosidades nos braços e jogando-as pela janela. Suspirando, olhou de volta para o armário e viu que só lhe restavam algumas camisetas pretas, além de 10 cuecas boxer laranja. Não havia a mínima chance de ele abandonar toda a sua obsessão por aquela cor. Parece que tenho umas compras para fazer, suspirou, odiando sinceramente a simples ideia de comprar roupas. Depois de se vestir com as roupas extras de Ishikawa, que ele encontrou em seu pergaminho, olhou para os 2 filhotes de raposa e criou 2 clones das sombras para ficar de guarda.
Antes de partir, prendeu Andan Ryoko à cintura, guardou seu relatório em uma das bolsas traseiras e colocou a máscara de Anya sobre o rosto antes de sair. Uma vez lá fora, Naruto seguiu primeiro em direção à torre do Hokage. Eram cerca de 7 da manhã e havia poucas pessoas lá fora, mas essas poucas o lançavam olhares diferentes. Pela primeira vez, os olhares que ele recebia eram completamente diferentes. Eram de admiração, curiosidade e seu novo favorito. Temer. Oh, aquela era uma doce emoção que ele secretamente desejava ver há muito tempo. Quaisquer outros pensamentos sobre isso foram interrompidos por 2 gritos. Não eram gritos de raiva, mas, ele não conseguia descrever, eram tão rápidos e continham as palavras juventude que ele não conseguia decifrá-las. Ele se virou para ver quem diabos estava gritando. E imediatamente desejou que não tivesse feito isso. Correndo em sua direção, vinham 2 figuras. A primeira era um homem que aparentava ter quase 30 anos. Tinha cabelos pretos em formato de tigela, olhos negros e sobrancelhas enormes e pretas. Usava um traje de spandex verde escuro, o colete à prova de balas Jounin verde floresta padrão, polainas laranja, sandálias azuis estilo shinobi e usava seu Itai até da folha como cinto. O segundo era um adolescente pelo menos um ano mais velho que ele, mas era a cópia exata do que Naruto acreditava ser seu sensei Jounin. O primeiro ele já conhecia, Gai Maito, a besta verde de Konoha. Já o segundo parecia familiar, mas não o reconheceu por enquanto. Os 2 não eram uma ameaça, ele sabia, mas seus instintos o faziam correr, e foi o que ele fez. Mas isso claramente se provou um erro, pois os 2 monstros de spandex dispararam em sua direção, até que ele ficou espremido entre eles. Parece que temos um novo participante em nossas corridas matinais, Gai Sensei. Gritou Soze de Gai. Sim, Lee, deixe-nos banhá-lo com nossas chamas da juventude. Gai gritou para o adolescente chamado Lee. Isso fez Naruto tropeçar e bater no chão com um baque, fazendo com que os 2 parassem e o olhassem de forma estranha. Ele olhou para cima e viu os 2 shinobi vestidos com spandex com olhos incrédulos. Lee. Como Rock Lee? Naruto perguntou ao mais novo dos 2. Sim, meu amigo mascarado assustador, quem é você? Lee perguntou ao loiro de mechas pretas. Sou eu, Naruto. Se possível, os olhos já arregalados de Lee se arregalaram ainda mais enquanto ele encarava o amigo dos tempos de academia. Naruto, é você mesmo? Perguntou ele, estendendo a mão direita enfaixada. Aceitando a mão, Naruto se levantou e se limpou. Em carne e osso, meu amigo. O que aconteceu com você? Vocês estão todos diferentes, Lee perguntou depois de ver todas as mudanças em seu amigo. Eu poderia dizer o mesmo para você. Naruto respondeu olhando para seu corpo de spandex. Ah, Toki. Você conhece um Naruto? Gai perguntou depois de ouvir a conversa. Sim, ele e eu treinamos juntos durante nossos dias de academia. Lee respondeu à pergunta de Gai. Gai apenas sorriu e fez uma pose de bom rapaz. Bem, então um amigo do Lee é meu amigo. Ele gritou e terminou com um sorriso que brilhou mais do que qualquer coisa que Naruto já tinha visto na vida. O loiro mascarado não conseguia se lembrar do que aconteceu depois disso. Tudo que se lembrava era de uma luz brilhante, e no minuto seguinte estava no chão, exausto como o inferno, com Lee ao seu lado e Gai em pé acima deles, parabenizando-os por terem durado tanto. Kyuubi, o que diabos aconteceu? Naruto perguntou ao seu inquilino. Aparentemente, você entrou em algum tipo de transe por causa dos dentes feios dos ninjas. Correu com eles pela vila mais 5 vezes, felizmente não gritou que diabos são essas chamas da juventude? E então você lutou com Lee por 1 hora, e então Gai convidou vocês 2 para lutarem com ele em uma luta de 2 contra 1. Devo admitir que vocês 2 demonstraram um trabalho em equipe incrível, mas no final levaram uma surra. Kyuubi respondeu impressionada, mas bastante descontente por Naruto ter participado com os 2 humanos esquisitos. Nota para mim mesmo. Cuidado com Gai, Naruto pensou consigo mesmo. Gemendo de dor, o loiro de listras pretas se levantou.
olhou para Guy através dos buracos da máscara e viu que, embora o homem estivesse ligeiramente sujo e machucado, não havia nenhum corte. Isso o aliviou, sabendo que não usara a espada contra um aliado. Espera, onde estava a espada dele? Ele olhou para a cintura e viu que não estava mais lá. Quase em pânico, olhou ao redor e viu que estava na lateral do campo. Nas mãos de uma garota 1 ano mais velha que ele, com a mão direita prestes a desembainhá-la. Pare! Ele gritou, parando-a no mesmo instante. A garota em questão apenas olhou para ele de forma estranha. Quando ela foi pela primeira vez ao campo de treinamento de sua equipe, notou 2 figuras verdes lutando entre si. Isso não era incomum porque Guy e Lee sempre lutavam um com o outro. Ela, no entanto, não notou a pessoa com a máscara com eles, porque seus olhos foram atraídos para a espada no chão. Agora, enquanto ela se mantinha ocupada treinando, ela era uma otaku de armas secretas, afinal seu pai era dono de uma loja de armas. Pegando a espada, ela quase hiperventilou com seu design, enquanto a bainha era comum e desagradável. A guarda, no entanto, era incomum porque o tsuba, embora parecesse regular com seu formato retangular normal, tinha pequenas bordas afiadas em cada canto que pareciam poder cortar alguém, e parecia que estava dividido ao meio com um lado preto e outro branco. O lado branco mostrando um anjo e o lado preto mostrando um demônio. O punho era comum como muitos que ela viu na loja, mas o crânio na ponta a perturbou muito, especialmente quando parecia osso ao toque. A borla carmesim enrolada na parte inferior do maxilar, com uma pequena ampulheta com areia preta dentro do vidro na ponta, a intrigou um pouco, mas não muito, porque parecia uma corda no pescoço de uma pessoa. Mas a sensação que a espada emitia despertou sua curiosidade. Ela parecia maligna e, ao mesmo tempo, boa, e, cedendo à curiosidade, ela estava prestes a desembainhá-la para ver como era e como se comportava. Mas ouviu alguém gritar com ela, paralisando-a completamente. Olhando para cima, viu um vínculo com listras pretas e máscara correndo em sua direção. Ofegante de exaustão, Naruto parou na frente dela e, depois de respirar fundo algumas vezes, finalmente falou com ela. Por favor, não desembaine minha espada, aconteça o que acontecer. Corando de leve vergonha, ela entregou a espada para ele. Desculpe, eu só, tentem, é tão bom ver você. Guy gritou, revelando o nome da garota. Yoshi. Meu companheiro de equipe, vi você conhecer nosso amigo. Lee seguiu em busca de seu sensei. A garota revelada como Tenten só conseguiu suspirar para os dois que a envergonhavam, fazendo com que Naruto desse uma boa olhada nela. Ele notou que ela tinha cabelos castanhos presos em 2 coques chineses que a faziam parecer um panda, com 2 franjas curtas que cobriam seu Itaí-pé e olhos castanho chocolate. Ela vestia uma blusa rosa sem mangas, estilo chinês, com detalhes vermelhos no pescoço e nos braços, calças verde escuras que chegavam até a metade da panturrilha e sandálias azuis shinobi abertas. Seu suporte para kunai estava preso à coxa direita, enquanto sua bolsa para shuriken estava na parte de trás do quadril esquerdo. Ainda analisando, ele notou que ela era apenas alguns centímetros mais baixa que ele e que suas mãos tinham muitos calos que revelavam incontáveis horas de treinamento com armas. Pelo que ele pôde analisar, ele sabia que ela levava sua carreira como kunoshi a sério, diferente de muitas outras nas quais ele não queria pensar no momento. Seus pensamentos foram trazidos à tona quando ela pigarreou, fazendo-o olhar para ela. Meus olhos estão aqui em cima, amigo, ela disse, quase esperando que ele gaguejasse em desculpas, o que lhe deu uma desculpa para espancá-lo como o pervertido que ele era. Naruto já não era estranho ao sexo oposto, que diabos, ele criou os agora 2 jutsus sensuais proibidos de nível S, e o jutsu harem, pelo amor de Deus. E ele estava feliz que a máscara fosse unilateral, permitindo que ele olhasse para fora, mas ninguém pudesse olhar para dentro. Porque ele estava olhando para os atributos dela, mesmo que por apenas alguns segundos, e não duvidava que isso teria trazido a fúria feminina dela sobre ele se o pegasse. E, ao contrário de Kakashi, o pervertido declarado, e Ebisu, o pervertido enrustido, ele conhecia os limites seguros do pervertismo e do normalismo. Suas mãos estão calejadas.
Vejo que você leva seu trabalho a sério, respondeu ele, surpreendendo completamente os três ao seu redor. Gai Li, porque ele estava se concentrando nela em geral, e não em seus atributos femininos. E Tenten, porque ele notou os resultados do treinamento dela. Ela não sabia porquê, mas seu respeito pelo loiro mascarado com mechas pretas aumentou um pouco, deixando-o no primeiro nível. Ah, obrigada. Por um minuto pensei que você fosse uma pervertida. Naruto terminou a frase. Desculpe, já lidei com tanta coisa que quase tenho um sexto sentido. Tenten se desculpou pelo erro. De qualquer forma, me desculpe por manusear sua espada, ela era tão. Foi aí que a garota de coque, pela primeira vez na vida, não conseguiu definir uma arma. Divino. Resumiu para ela o loiro de mechas pretas. Sim, divino, essa é a palavra. Onde você conseguiu? Ela perguntou, imaginando onde ele poderia encontrar algo parecido. Sem a aparência assustadora, é claro. Naruto realmente não queria responder, porque, francamente, não tinha uma resposta para a pergunta. Então, correndo o risco de parecer um babaca, ele mudou rapidamente de assunto. Espera, que horas são? Perguntou aleatoriamente. São 12h53, respondeu Lee, olhando para a posição do sol. Um olhar horrorizado cruzou o rosto mascarado de Naruto. Como ele fez isso, ninguém saberia. Percebendo que estava atrasado para entregar seu relatório, ele entrou em pânico. Merda! O Hokage vai me matar. Desculpem, pessoal, preciso correr. Vamos fazer isso de novo algum dia. Tchau! Com essa frase formada rapidamente, ele disparou em direção à torre do Hokage. Quem era aquele cara? Tenten perguntou aos dois shinobi vestidos com spandex. Era ninguém menos que meu bom amigo Naruto Uzumaki. Lee gritou animadamente após ouvir que o loiro de mechas pretas treinaria com eles novamente. Yosh! As chamas da juventude de Naruto cobriram intensamente. Mal posso esperar pela próxima visita dele. Gai gritou atrás de seu aluno. Depois disso, os dois começaram a gritar os nomes um do outro e se abraçaram de forma infame e assustadora. Isso, de alguma forma, criou seu Genjutsu inquebrável. Felizmente, a revelação sobre o estranho fez os olhos de Tenten se arregalarem em choque. Aquele era Naruto? Aquele loiro alto, misterioso, de roupas pretas, musculoso, com cicatrizes, máscara, espada e mechas pretas. Seria o loiro hiperativo, de laranja, que sempre gritava que seria o Hokage durante os tempos de academia. O que estava acontecendo aqui? Enquanto isso, a pessoa mais imprevisível de Konoha corria como se sua vida dependesse disso. O velho o mandou para seu escritório ao meio-dia, e ele estava quase uma hora atrasado. Vendo que não chegaria perto tão cedo no chão, ele pulou no telhado. Injetando chakra nas pernas, saltou mais alto e mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Era incrível, o vento soprando em seus cabelos, a sensação de liberdade e até mesmo a vista. Mas, infelizmente, todas as coisas boas tinham que chegar ao fim. Naruto pousou no topo da torre do Hokage e estava prestes a descer e entrar pela porta da frente, mas percebeu que a secretária, que sempre o tratava mal, tentaria mandá-lo embora. Sem perceber, fazendo um gesto de Jiraiya, ele abriu a janela do escritório do Sandaime. Isso honestamente surpreendeu o Sandaime Hokage, tanto que ele caiu da cadeira. Kami Naruto, você quase me deu um ataque cardíaco. Sarutobi engasgou enquanto se levantava. Parece que vou ter que me esforçar mais da próxima vez, velho, respondeu Naruto brincando. Depois de dizer isso, colocou a mão em uma de suas bolsas e tirou seu relatório. O Sandaime estreitou os olhos ao ver que estava atrasado. Embora tenha deixado Naruto se safar de algumas coisas, estar atrasado era um problema para ele. Ele só deixou Kakashi se atrasar porque ainda carregava cicatrizes mentais da última grande guerra, e mesmo assim isso acabou com sua paciência. Você está atrasado, ele simplesmente declarou. Não acostumado a ser o alvo dessa vez, Naruto apenas coçou a nuca, envergonhado. Desculpa por isso, eu ia entregar mais cedo. Mas acabei encontrando Gai ou Lee. Sarutobi apenas suspirou ao ouvir aqueles dois.
Sinceramente, não estava surpreso que Naruto estivesse atrasado. Aqueles dois eram persuasivos às vezes, especialmente Gai com aquele jutsu dos dentes brilhantes dele. Só garanta que isso não aconteça de novo, se é só isso. Na verdade, eu queria saber se você poderia me recomendar uma loja de armas e roupas. Como pode ver, eu meio que preciso. Naruto interrompeu o velho Kage, apontando para suas roupas rasgadas e agora mais sujas. Ah, claro. Sarutobi concordou com o ex-loiro. Depois de anotar o endereço, entregou à pessoa que considerava um neto. Loja de armas. Alguns minutos depois, enquanto Naruto estava do lado de fora da loja, não pode deixar de se perguntar se o Hokage estava ficando senil. A loja, embora não fosse extravagante, também não estava decadente. Era mediana, com certeza faltavam algumas telhas e parecia precisar de uma nova pintura, mas, tirando isso, estava em ótimo estado. Respirando fundo, ele entrou. Ao abrir a porta, Naruto viu que a loja não tinha nada de chamativo. Não havia placas de liquidação ou propaganda enganosa, apenas fileiras de prateleiras e araras com roupas predominantemente de cores escuras. A iluminação era meio fraca, provavelmente havia algum problema com os circuitos, mas os provadores tinham iluminação fluorescente forte para que as pessoas pudessem ver como ficavam com suas novas roupas. Mas a seção de armas era algo completamente diferente. Armas de todos os formatos, tamanhos e cores adornavam as prateleiras da loja, e não só isso, como pareciam ser extremamente bem feitas. Se ele ainda não tivesse Andan-ryoku, sabia que teria comprado uma naquela loja. Olá, Shinobi-san, posso ajudá-lo em alguma coisa? Naruto se virou e encarou um homem imponente no caixa. Ele parecia ter entre 30 e 40 anos, cabelo castanho avermelhado curto e espetado e barba bem aparada. O homem tinha cerca de 1,93 m e era musculoso, o que indicava seus anos de trabalho na forja. Usava uma camiseta branca suja, luvas de ferreiro marrom sujas e um avental de ferreiro marrom sujo, indicando que provavelmente estava trabalhando em sua mais recente obra-prima. Mas, infelizmente, isso era tudo o que ele conseguia ver, já que sua parte inferior estava escondida pelo balcão. Mas, se ele tivesse que adivinhar, usava sandálias como todos os outros, além de calças sujas de alguma cor. No entanto, o que deixou Naruto nervoso foram as cicatrizes. 2 cicatrizes profundas desciam diagonalmente pela bochecha direita e chegavam à barba, e também havia algumas cicatrizes mais profundas ou mais claras nos braços expostos. Isso lhe mostrava que seu homem era um shinobi que viu muitas batalhas na vida. Eu disse, posso ajudar você? O homem abriu os olhos, revelando-os castanho escuros, mas eles se estreitaram de ódio. Rosnando de raiva, ele pulou sobre o balcão, revelando calças e sandálias marrons sujas no processo, e atacou o loiro de mechas pretas. Naruto se pôs em guarda e bloqueou um soco do gigante. O soco deixou seu braço esquerdo dormente. Se não fosse pela braçadeira absorvendo a maior parte do impacto, ele não duvidaria que seu braço teria sido quebrado. Este homem era perigoso e sabia que precisava ser muito cuidadoso. Esquivando-se de outro soco, Naruto mirou e o acertou no estômago. O homem grunhiu um pouco, mas não demonstrou o menor sinal de ferimento. Na verdade, foi o oposto com o nosso herói, pois sua mão parecia ter batido em uma pedra. Ele se sentia preso, não conseguia fazer nenhum jutsu com tanta raiva. Seu taijutsu era basicamente brigar, e ele não conseguia desembainhar a espada. Qualquer pensamento que tivesse sobre o que fazer foi interrompido por um chute no estômago, que o lançou através de várias prateleiras, espalhando as roupas escuras por toda a loja e o deixando sem fôlego. Rosnando de raiva, o caixa caminhou até ele ameaçadoramente e bateu na parede. Pelo que Naruto pôde ver, uma parte da parede se abriu, e o homem casualmente puxou um machado dela. Ele viu o homem pendurá-lo no ombro e percebeu que um machado tinha uma aparência sinistra, quase demoníaca. O machado em si tinha cerca de 1 metro de comprimento e uma lâmina serrilhada de obsidiana, perversa, porém bela. O reverso era farpado e pontudo, feito para rasgar e rasgar. Ele não precisava saber que aquele homem matou muitas pessoas com ele.
O homem rugiu em fúria como um bárbaro e saltou a distância toda, com a intenção de abrir a cabeça da vítima. Naruto não lhe daria essa satisfação. Levando a mão direita ao punho de Andan-ryoku, desembainhou a lâmina magnífica e bloqueou a ponta ameaçadora do machado. Os dois lutaram pelo domínio, ambos em um impasse. O Kaiba grunhiu de frustração. Você é forte para o seu tamanho, seu berserker, mas eu vou te matar. Eu não sou um, Naruto protestou. Não ouse mentir para mim. Eu vou. Ele não conseguiu terminar por causa de um som de algo se quebrando, e então caiu no chão completamente inconsciente. Pai, seu idiota estúpido, olha o que você fez. Uma voz feminina gritou para ele. Gemendo um pouco, Naruto ergueu os olhos do corpo inconsciente da Kaiba e viu a forma familiar de Tenten, com um vaso quebrado na mão. Tenten? Ele perguntou, ainda tentando recuperar o fôlego. Naruto. Oh meu Kami, você está bem? Exclamou Tenten, abaixando-se, deixando cair o que restava do vaso e o colocando de pé. Tossindo algumas vezes, o usuário secreto de Kurashagan recuperou o fôlego. Sim, já suportei coisas piores, mas que diabos foi isso? Suspirando, a garota de coque respondeu. Meu pai sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Durante a última guerra, ele quase foi morto por um berserker, venceu, mas foi forçado a se aposentar por causa dos ferimentos. Desde então, ele tem flashbacks repentinos da guerra de vez em quando. Infelizmente, você foi o alvo por causa de In. Naruto sabia do que ela estava falando. Embora as roupas fossem surpreendentemente confortáveis, elas não eram exatamente a melhor escolha para usar na vila. Tentem, que injustiça aconteceu aqui? A voz familiar de Gai gritou, fazendo os dois adolescentes conscientes gemerem. Não é nada, Gai-sensei, meu pai só teve um flashback desagradável depois de ver a roupa do Naruto. Tenten respondeu. Que eu vou trocar, Naruto anunciou enquanto pegava uma muda de roupa aleatória e ia para o provador. Poucos minutos depois, o loiro de mechas pretas saiu imediatamente. Soou fundo ao ver Tenten ordenando aos três homens que trabalhassem. Ela segurava um chicote, chicoteando contra o pai, o sensei e a colega de equipe. Ele só conseguia olhar, incrédulo, enquanto a loja estava impecável um minuto depois. Naquele momento, ele fez uma anotação mental para não irritar Tenten em nenhum momento no futuro. Ok, querida, a loja está limpa, e eu tranquei o Shuketsu, sangrador, de novo. Agora, por favor, você pode guardar esse chicote assustador. Implorou o pai de Tenten enquanto ela continuava emitindo aqueles malditos estalos. Eu vou fazer isso assim que você pedir desculpas ao Naruto. Ela retrucou. Não precisa, fui eu quem o provocou, disse Naruto, tentando apaziguar a situação, que o assustou profundamente. Nunca irritem uma mulher, pessoal, isso nunca acaba bem. Os três se viraram e ficaram surpresos ao vê-lo com sua roupa nova. Sua nova roupa consistia em uma calça cargo preta com um coldre de kunai preto preso à coxa direita e um colete preto com várias bolsas para pergaminhos na frente. Ele ainda usava sandálias pretas e tornozeleiras. Por baixo do colete, ele usava uma armadura de malha de aço com rede de pesca que envolvia seus bíceps. Sobre os antebraços, ele ainda usava os Shodai Mitsushikage, não que eles soubessem a quem pertenciam, guardas leves negros, com suas mãos com garras que agora estavam cobertas por luvas sem dedos com placas de aço nas costas e ao redor de cada junta. Em volta da cintura, havia um cinto preto que agora segurava seu Itaí até como fivela de cinto e as duas bolsas marrons para shuriken presas à parte de trás de seus quadris. Presa ao seu lado esquerdo estava sua katana lindamente feita, porém ainda em seu rosto estava aquela maldita máscara que ainda fazia o sangue do pai de Tenten ferver. Hiroshi, acalme-se. Gai disse colocando a mão no ombro do homem. O homem apenas suspirou e visivelmente se acalmou. Garoto, sinto muito por ter atacado você, mas preciso pedir que tire essa máscara. Os olhos de Naruto se arregalaram quando lhe perguntaram isso. Mentalmente ele estava em pânico, imaginando o que deveria fazer. Mesmo com sua mente aprimorada, ele não conseguia encontrar uma saída. Vá em frente, tire-a. E se perguntarem, só engane-o sobre a sua missão, isso parece razoável.
E não se esqueça de comprar uma meia máscara quando mostrar a eles, ordenou Shinigami, quase bocejando. Agora, ou o deus da morte dormiu demais, ou era um preguiçoso. Naruto descobriria mais tarde, embora esperasse que fossem as duas coisas. Ele apenas suspirou em resposta e respondeu: tem certeza? Não é uma visão bonita, disse aos 4. Hiroshi apenas olhou para ele com uma carranca, indicando que era do seu jeito ou da estrada. Suspirando, ele tirou a máscara, arrancando suspiros de horror de todos. Seu rosto era esculpido, o que normalmente faria uma garota corar, mas seu lado esquerdo arruinava completamente. Ele tinha um corte profundo atravessando metade do rosto, além de um que descia horizontalmente pelo olho esquerdo e terminava acima do maxilar, e 5 cortes profundos na bochecha esquerda, obscurecendo as marcas de bigode. Havia também uma linha fina atravessando sua testa, indicando que seu olho de Jagan estava adormecido. Felizmente, em sua opinião, isso a fazia parecer mais uma cicatriz. Junto com seus olhos azuis frios, ele parecia um guerreiro experiente. Puta merda, garoto, o que aconteceu com você? Hiroshi questionou o loiro com cicatrizes e mechas pretas. Parece que você lutou contra um exército inteiro. Ele continuou indicando as outras cicatrizes em seu corpo. Naruto apenas coçou a nuca. Bem, eu meio que fiz isso. Veja bem, durante minha última missão, tive um infortúnio com alguns ninjas de pedra. E bem, minhas roupas antigas, máscara e essas cicatrizes são o resultado disso. Gai e Hiroshi franziram a testa visivelmente ao ouvir isso. Ele sabia perfeitamente que Naruto era um Jinchuriki e viam que todos os ferimentos que ele sofria eram completamente curados. Mas o que quer que tenha acontecido com ele deve ter sido horrível para fazê-lo parecer Biki. Gai teria que falar com Okage sobre isso mais tarde, enquanto Hiroshi só podia refletir, já que estava aposentado e não podia fazer nada a respeito. Enquanto isso, Lee e Tenten ficaram horrorizados ao ver que alguém apenas um ano mais novo que eles passava por tudo aquilo. Eles próprios passaram por algumas situações difíceis e sofreram a primeira morte durante uma missão que deu errado, mas o que ele passou foi algo que eles simplesmente não conseguiam compreender. Quantos? Tenten perguntou com a voz um pouco assustada. 15, talvez 20, possivelmente mais, tudo está muito confuso. Naruto respondeu com base no que havia escrito em seu relatório. Um silêncio carregado preencheu o ar, ninguém falou nada pelo que pareciam horas. Naruto pigarreou e quebrou o silêncio. Então, quanto? Ligeiramente se recuperando do seu medo, Hiroshi falou. Por 5 conjuntos, mais uma máscara, sai por 997 rios e 50 rios centavos, disse ele, sabendo que precisaria de um. Ai, isso era caro, mas Naruto sabia que tinha escolhido uma meia máscara preta que cobria seu rosto do nariz para baixo, mais 4 pares de roupas e tirou sua fiel carteira, Gama-chan. Antes de pagar o homem adiantado, percebeu que precisava de alguns suprimentos novos. Também preciso de alguns suprimentos, disse ele a Hiroshi, percebendo que ele estava mancando um pouco. Hiroshi foi até o balcão e pegou sua bengala, xingando silenciosamente o berserker morto há muito tempo que quebrou sua perna direita. Ele olhou para o loiro de listras pretas. O que você precisa? Sem perder o ritmo, ele respondeu. Preciso de um conjunto de facas kunai, uma dúzia de etiquetas explosivas e de flashbang, 2 dúzias de makibishi, algumas pílulas de soldado e de sangue, um kit de limpeza de espada e um conjunto de shuriken. Hiroshi assentiu e levou as mãos para debaixo do balcão, anotando seu pedido. Naruto, no entanto, franziu as sobrancelhas ao ver a shuriken. A de 4 lados era boa, mas a de 8 lados tinha mais velocidade e lados para causar dano a uma pessoa. Hiroshi viu aquele olhar e franziu a testa, não gostando nem um pouco dele. Há algo errado? Sim, eram as shurikens que eu estava pensando. Ele parou de falar e colocou a mão na bolsa direita atrás dele, tirou uma das shurikens de 8 lados e colocou-a no balcão. Se você pudesse fazer isso. Tenten ficou absolutamente atordoada ao ver uma arma de pedra de perto e fez uma careta ao ver a expressão no rosto do pai.
Ela sabia que qualquer coisa envolvendo o país da pedra o incomodava, fossem suas políticas, shinobi, a guerra em geral e, principalmente, suas armas. Ela sabia que ele podia atestar o dano que eles podiam infligir, afinal, era por causa de alguns golpes bem dados de shuriken que seu pai agora tinha que andar mancando. Gai e Lee ficaram na lateral do campo, preparando-se para conter o homem, se necessário. Você quer que eu forje ferramentas de pedra? Hiroshi rosnou, estreitando os olhos para a arma. Eu sei que você odeia Iwagakure, sinceramente me identifico com você. Mas não culpe a arma pelo seu infortúnio, uma arma é tão mortal quanto quem a usa. Como ferreiro, você forjou centenas, se não milhares de armas para os shinobi da folha. Ele então o encarou, com os olhos semicerrados perfurando sua alma. Você, no entanto, parece ter esquecido que não é a arma que mata, mas sim quem a usa. Dito isso, ele pegou mais 500 ryo, acreditando que esse era o preço pedido, e os colocou no balcão, rapidamente ensacou todos os seus itens, colocou sua meia máscara sobre o rosto antes da máscara de Anya e saiu da loja. Ninguém fez nada por vários minutos, ninguém ousou dizer nada, eles estavam com medo de respirar. Finalmente Hiroshi suspirou e se levantou, olhando para a shuriken por alguns segundos, ele a pegou e foi até a forja. Pai, você vai mesmo fazer isso? Tenten engasgou, surpresa. Como culpá-la? Nunca em sua vida ela imaginou que seu pai forjaria algo criado em pedra, mas Naruto, de alguma forma, o convenceu a fazer exatamente isso. Soltando um suspiro de derrota, Hiroshi virou-se para a filha. Aquele rapaz teve a coragem de dizer algo tão óbvio. Mas eu fui teimoso demais para ouvir. Então, resmungou sobre idiotas estúpidos e algo sobre chutar a própria bunda, antes de desaparecer na forja. Sem que eles soubessem, esse evento mudaria a loja para sempre. Nada mal, Naruto. Embora eu pessoalmente diria algo mais memorável, mas nada mal. Shinigami comentou em seu avatar. Não importa o que eu disse, eu consegui o que queria, Naruto respondeu antes de respirar fundo. Como diabos o Kakashi usa essas coisas? É quase impossível respirar com elas, anos de prática, eu acho. Kyuubi deu de ombros, sem entender muito bem o senso de moda das ninjas caolhas. Tanto faz, respondeu o usuário do Kurashagan. Após minutos de caminhada sem rumo, Naruto ponderou sobre o que fazer. Seu time estava de folga a semana toda, e ele não podia fazer nenhum treinamento de jutsu sem chamar atenção. Talvez pudesse se conectar com Sasuke, não, era cedo demais, ele ainda estava se acostumando com o fato de ser um Uchiha. Sakura estava definitivamente fora de questão. Kakashi, embora respeitasse o homem, não conseguia se comunicar com ele em nenhum nível. Talvez conviver com os outros times fosse algo que pudesse fazer. Ele sinceramente sentia falta de Shikamaru, Shoji e Kiba. Talvez pudessem sair juntos em algum momento da semana. Qualquer outro pensamento foi literalmente arrancado da sua cabeça. Que diabos foi isso? Ele gritou para a raposa em sua cabeça. Em vez de pensar na sua vida social, você precisa se concentrar no seu treinamento. Kyuubi rugiu para sua nave. Escute só, porque você levou uma surra de um aleijado em plena adrenalina. Embora eu respeite por manter a calma e se defender, você ainda precisa de mais prática. Pelo que pude ver, havia uma dúzia de estratégias possíveis naquela luta. Agora o que você precisa fazer é estudar estratégia, e ir para aquela biblioteca e aprender uma coisa ou duas. Shinigami impôs sua opinião. Mas, eu sei que a mãe do seu companheiro de equipe é dona da biblioteca, mas a irmã dela também, a chance é de 50%. Mas, pelo amor de Deus, você é um shinobi. Use esse maldito jutsu de transformação para se esconder se for preciso. Use esse cérebro aprimorado que eu te dei. Ao ouvir isso, Naruto se deu uma palmada mental, é claro. Seu controle de chakra estava muito melhor do que antes, então ele conseguia fazer aquele jutsu sem nenhuma dificuldade agora. Sorrindo sob as máscaras, ele criou um clone das sombras para pegar suas coisas de volta e fornecer proteção extra para seu lugar. Depois que seu clone foi embora, ele teve que se conter para não ir à biblioteca por dois motivos.
Não era masculopular, e que o Bi mentalmente chutaria sua bunda se ele o fizesse. E 2. Sua perna direita ardia um pouco. Graças aos criadores de Anban Ryoko, ele não conseguia embainhá-la sem sangrar. Ele tentou, honestamente, embainhá-la, mas ela estava sendo teimosa demais. Então, ele cortou a perna direita e pediu para que o Bi curá-la enquanto se transformava. É claro que, depois disso, ele queria se teletransportar com um objeto contundente. Porque ele poderia ter usado apenas o polegar. Foi exatamente como Ishikawa lhe disse: olhe para o passado e aprenda com os erros do passado. Essa foi uma lição que seria muito útil no futuro. Mas agora ele estava indo em direção à biblioteca. Sem saber disso, sua visão sobre a figura do avô mudaria.